Devocional. Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 2 de outubro. O Espírito da Graça. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Hebreus capítulo 10, versículos 28 e 29. O Espírito Santo é o Espírito da Graça. A graça é o poder do Espírito Santo para fazer com facilidade aquilo que não podemos fazer com esforço. Em primeiro lugar, porém, é o poder que nos capacita a estarmos em paz com Deus, para que Ele possa viver em nós e possamos nos tornar a sua casa. Com o Espírito Santo dentro de nós, podemos penetrar o interior do nosso coração para extrair o poder do Espírito da Graça, para fazer o que não conseguimos, esforçando-nos no nosso próprio poder. Por exemplo, passei anos tentando mudar a mim mesma, porque via muitos defeitos no meu caráter. Na maior parte do tempo eu me sentia frustrada, porque todo o meu esforço e trabalho árduo não estavam gerando mudanças. Se eu percebesse que estava dizendo coisas grosseiras que não deveria dizer, eu me decidia parar. Mas por mais que eu me esforçasse, não conseguia mudar e às vezes parecia pior. Por fim, clamei a Deus, admitindo que não podia mais tentar mudar. A essa altura, ouvi Deus falar ao meu coração: ótimo, agora posso fazer alguma coisa em sua vida. Quando Deus faz as mudanças em nossa vida, Deus recebe a glória assim. Ele não permitirá que mudemos a nós mesmos. Quando tentamos mudar sem depender de Deus, nós o deixamos de fora. Em vez de tentar mudar a nós mesmos, precisamos simplesmente pedir a Ele que nos transforme e que depois deixe o seu Espírito da Graça fazer a obra em nós. A palavra de Deus para você hoje. Nunca tente fazer nada sem pedir a ajuda de Deus. – 3 de outubro. O Espírito da Verdade. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a todos a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. João capítulo 16, versículo 13. Eu era muito infeliz e tinha muitas dificuldades em minha vida. Mas durante anos coloquei a culpa disso em outras pessoas e nas circunstâncias. Tinha dificuldade em desenvolver e manter bons relacionamentos. E estava convencida de que todas as pessoas em minha vida precisavam mudar, para que pudéssemos nos dar bem. Realmente nunca havia me ocorrido que eu poderia ser a pessoa que estava causando os problemas. Certo dia, em 1976,
quando eu orava para que meu marido mudasse, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Fiquei chocada quando ele me revelou gentilmente o engano para o qual eu havia me deixado levar, acreditando que o problema estava em todos, menos eu. Durante 3 dias, o Espírito Santo me revelou que eu era uma pessoa de difícil convivência, impossível de se manter feliz, crítica, egoísta, dominadora, controladora, e isso era apenas o começo da lista. Encarar essa verdade foi extremamente difícil para mim, mas à medida que o Espírito Santo me dava a graça para isso, iniciei uma jornada de muita cura e libertação em minha vida. Muitas das verdades que ensino hoje vieram dessa época. Satanás é o maior enganador, é o pai da mentira. Se ele conseguir nos manter em trevas, então ele conseguirá nos manter no cativeiro e na infelicidade. Embora encarar a verdade possa ser doloroso, é vitalmente necessário para termos progressos e libertação. Como Jesus disse no versículo de hoje, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele falará conosco e nos guiará a toda a verdade. A palavra de Deus para você hoje. Peça ao Espírito Santo para revelar quaisquer área de engano na sua vida. (4 de outubro). Você tem problemas de audição? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Estamos sempre querendo seguir o Espírito Santo quando se trata de bênçãos, mas podemos passar a ter problemas de audição se a direção dele significar que não vamos conseguir o que queremos. Depois de uma conversão e um batismo no Espírito Santo, Paulo ouviu o Espírito falar sobre algumas das suas dificuldades, que seria necessário que ele passasse. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Paulo passou por muitas situações difíceis, mas também foi abençoado durante o tempo de sua vida. Ele escreveu uma grande parte do Novo Testamento, sob a inspiração divina. Teve visões, recebeu visitações angelicais e muitas outras coisas maravilhosas. Ele também tinha de seguir a direção do Espírito Santo, quando as coisas não eram tão cheias de bênçãos. Obedecia à voz de Deus, quer fosse conveniente ou inconveniente, agradável ou desagradável, em condições mais favoráveis ou não. Nos versículos de hoje, Paulo escreveu sobre estar contente, quer estivesse desfrutando de bênção ou enfrentando problemas. No versículo seguinte, ele declarou que podia todas as coisas em Cristo, que o fortalecia.
era fortalecido para os tempos bons, para desfrutá-los e ter uma atitude positiva, e também para os tempos difíceis, para suportá-los e ter atitude adequada em meio a eles também. O Espírito Santo nos dirige durante os tempos bons e durante os tempos difíceis. Podemos contar com Ele, independentemente do que esteja passando em nossa vida. A palavra de Deus para você hoje. Deus é o mesmo, independente de qualquer que seja as circunstâncias, e Ele é sempre digno de louvor e gratidão. (5 de outubro) O Espírito de súplicas. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de súplicas. Zacarias capítulo 12, versículo 10. De acordo com o versículo de hoje, o Espírito Santo é o espírito de súplica, o que significa que ele é o espírito da oração. O Espírito Santo nos dá o desejo de orar. Esta é uma das maneiras que ele fala conosco. Talvez não entendamos quantas vezes ele nos leva a orar. E podemos pensar que simplesmente estamos com uma determinada pessoa ou situação em nossa mente. Aprender a reconhecer quando Deus está nos pedindo para orar, em geral, leva tempo. E é uma lição que, sem dúvida, tive de aprender com a prática. Certa segunda-feira comecei a pensar em um pastor que conheço. Durante os 3 dias seguintes, ele vinha à minha mente. Seguidamente, na quarta-feira, vi sua secretária quando fui a um compromisso em um escritório e imediatamente perguntei a ela como ele estava passando. Descobri que o pastor havia estado doente naquela semana e, além disso, havia tomado conhecimento de que seu pai havia sido diagnosticado com câncer, que estava se espalhando por todo o seu corpo. Logo percebi por que aquele pastor estava tanto em meu coração durante aquela semana. Devo admitir que não havia orado por ele. Eu simplesmente pensei nele. É claro que lamentei ter perdido a direção do Espírito Santo, mas estou certa de que Deus usou outras pessoas para orar por ele e confortá-lo, enquanto eu estava aprendendo essa importante lição sobre ouvir a voz de Deus. Quando essas coisas acontecem conosco, não devemos nos sentir condenados, devemos simplesmente aprender. O espírito de súplica vive dentro de nós, nos guia e fala conosco. Precisamos continuar a crescermos na nossa sensibilidade, à sua direção para que possamos orar pelos outros quando Ele nos pedir para fazer isso e para vermos Deus fazer grandes coisas nas nossas vidas. A palavra de Deus para você hoje. É melhor orar por alguém do que simplesmente pensar nele. 6 de outubro. Seu pai quer falar com você. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15.
O Espírito Santo é o Espírito de adoração. Isso significa que, pelo poder do Espírito Santo, nós realmente fazemos parte da família de Deus. Um dia fomos pecadores, que servia ao diabo, mas Deus nos redimiu, nos comprou com o sangue do seu Filho e nos chama de seus filhos amados. A doação é impressionante. Alguém que quer um filho escolhe um deliberadamente e, ao receber como seu, para amar e cuidar. Em alguns casos, isso pode ser ainda melhor do que nascer em uma família, porque quando os filhos nascem em uma família, eles nem sempre são desejados. Às vezes, o nascimento dele é resultado de escolhas que seus pais lamentam. Mas quando seus filhos são adotados, são desejados, escolhidos especificamente e separados deliberadamente. Quando escolhemos colocar a nossa fé em Jesus, o nosso nascimento nos traz para a família de Deus. Ele se torna o nosso Pai. Nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ver Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Ele nos trata como um Pai amoroso e perfeito. Um bom pai não fica em silêncio com os seus filhos. Ele faz muitas coisas por eles. Assim como Deus faz por nós, inclusive falar com eles e lhes dizer o quanto os ama, incluindo-os, guiando-os, advertindo-os, apoiando-os, encorajando-os. Você pertence a Deus. Ele o adotou e agora é o seu pai. Ele quer falar com você hoje. Se você teve a experiência dolorosa de ser rejeitado por seus pais naturais, deixe-lhe lembrar-lhe de que Deus adotou você e o recebeu por seu próprio filho. Salmo 27, versículo 10. A palavra de Deus para você hoje. Deus acha você especial. Ele o escolheu para ser seu próprio filho. 7 de outubro. Boas palavras. Falando entre si com os salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 19. A versão Almeida Revista é corrigida traduz o versículo de hoje desta forma: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Gosto de aplicar este versículo das duas maneiras. A maneira como falo comigo mesmo é importante e a maneira como falo com os outros também. É fácil cair na armadilha de falar sobre coisas negativas, problemas, decepções e dificuldades. Mas nada disso nos ajuda a ficarmos cheios do Espírito Santo. E nada disso reflete o que o Espírito Santo quer falar conosco, porque ele não é negativo de forma alguma. Mesmo quando ele fala conosco sobre um problema, fala para trazer uma solução. E quando ele fala conosco sobre situações difíceis, faz isso para nos dar consolo e força. Quanto mais pensamos e falamos sobre os nossos problemas, mais fracos nos tornamos. Mas somos fortalecidos quando falamos e pensamos em Jesus,
e nas promessas que Ele nos fez. A vida nem sempre é fácil. Todos nós enfrentamos dificuldades às vezes. Deus nos enche com o seu Espírito para nos capacitar a fazer coisas difíceis com facilidade. Quando você estiver passando por um tempo de dificuldade, mantenha seus ouvidos sintonizados à voz de Deus. Fale as coisas positivas que Deus lhe disse através da sua palavra e através da voz do seu Espírito no seu coração. Todos nós alimentamos as nossas próprias palavras. Então é muito importante dizer boas palavras que sejam cheias de vida. A palavra de Deus para você hoje. Escolha as suas palavras com sabedoria hoje, pois elas têm o poder da vida ou da morte. (8 de outubro) Ore a palavra. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Salmo 119, versículo 89. Você sabe que Deus fala conosco através da sua palavra? Podemos falar a sua palavra de volta para Ele quando oramos, declarando a palavra. Talvez você nunca tenha ouvido a frase "ore a palavra" e esteja se perguntando como fazer isso. Creio que orar a palavra ou orar as suas escrituras, como algumas pessoas dizem, é a mesma forma mais simples de oração, disponível para qualquer crente. Tudo o que é necessário é ler ou memorizar palavras da Bíblia e orar essas palavras de uma maneira que as torne pessoais ou que as aplique a outra pessoa. Creio que a melhor maneira de fazer isso é iniciar com Deus, a sua palavra diz. Insira a escritura. E eu creio nisso. Se você estivesse orando Jeremias capítulo 31, versículo 3 para si mesmo, diria algo assim: Deus, a sua palavra diz que o Senhor me amou com amor eterno e que me atrai com bondade. Eu lhe agradeço por me amar tanto e por continuar a me atrair para o Senhor com tanta bondade. Ajuda-me, Senhor, a ser consciente do seu amor por mim. Se você estivesse orando essa mesma escritura para uma amiga que estivesse tendo dificuldade para crer que Deus realmente a amava, você diria algo do tipo: Deus, a sua palavra diz que o Senhor amou com tanto amor eterno que a atraiu com bondade. Deus, o Senhor sabe que ela tem se sentido muito insegura no seu amor ultimamente. Então eu lhe peço para inundar as emoções dela com a verdade desta promessa. As promessas de Deus são para você, são para todos os crentes. E Ele ama quando conhecemos a sua palavra e a oramos para Ele. A palavra de Deus para você hoje. Deus o ama exatamente como você é e o ajudará a se tornar o que Ele quer que você seja.